Ó vós que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu está mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Porque com alegria sairei e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. A sede e a fome são necessidades imperiosas à vida humana. São desejos tão intensos que ninguém consegue viver sem satisfazer a eles. Por isso, o Altíssimo usa a fome e a sede para expressar a urgência da salvação. Ao se referir aos que não têm dinheiro, o Senhor mostra que a vida eterna é oferecida gratuitamente por Ele. Isso é, os ricos não poderão se exaltar por conseguirem-na, nem os pobres poderão se desculpar por não obtê-la. Vice-versa, como fonte de águas, Deus é a origem de onde procedem recursos inesgotáveis para aquele que manifesta a fé, independentemente de quem seja. Comprai vinho e leite. Pão, água, vinho e leite são usados para expressar o suprimento de Deus à vida. Na antiguidade, esses elementos simbolizavam a abundância, alegria, prosperidade. Os sedentos, famintos não precisam viver em desventura, pois o Senhor tem um abundante banquete a oferecer. Mas, para desfrutar dele, o homem deve fazer uso da fé sobrenatural, pois ela nos garante a conquista daquilo que nos prometeu. A fé é a moeda de troca no reino de Deus. Ela tem um valor inestimável. Quando acompanhada da obediência à sua palavra, ninguém conseguiria pagar nada pela cura de um câncer, pela libertação de um vício, pela paz
e principalmente pela salvação. No entanto, o uso da fé nos traz todos esses valorosos benefícios. Buscai ao Senhor. As Escrituras revelam que o soberano tem ouvidos atentos e está favorável a se manifestar para ajudar o ser humano, mas ele só faz isso àqueles que o buscam. O Senhor não se dará a conhecer a quem não o deseja, não se tornará íntimo de quem não quer tê-lo como amigo, e muito menos salvará quem não quer ser salvo. A necessidade de buscá-lo é urgente. Hoje é o tempo, a oportunidade para o perdão e para a salvação, porquanto o Altíssimo está perto do homem, agindo em sua consciência, falando por meio dela, da sua palavra e dos seus servos, e sobretudo convencendo-o a respeito do pecado por intermédio do Espírito Santo. Porém, se ele morrer sem buscá-lo e sem se arrepender das suas transgressões, não encontrará mais o favor divino. Meus pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os vossos pensamentos. Enquanto no versículo anterior o Todo-Poderoso propõe ao homem buscá-lo, neste versículo ele discorre sobre sua vontade em perdoar o ímpio. Por isso convida-o que ele deixe o seu caminho e que o homem maligno abandone os seus maus pensamentos para se converter a ele. Ao criar o ser humano, Deus o dotou com capacidade extraordinária de raciocinar, ponderar, decidir. Porém, os rebeldes deixam de dar ouvidos ao conselho divino e passam a abrigar malícia, teimosia, insensatez dentro de si. Dessa forma, perdem a atenção e alegria e, sobretudo, a vida eterna. Só aquele que considera os planos de Deus intimamente superiores aos seus consegue renunciar ao que pensa, acredita ou sente. E para aquele que está agora imaginando que os pensamentos de Deus são inatingíveis e impossíveis de serem descobertos, saiba que eles estão contidos nas Escrituras Sagradas. Elas comportam centenas de promessas, ensinamentos e repreensões e ainda trazem encorajamento para toda a vida cristã. A chuva e a neve são cooperadoras da terra, no sentido de prepará-la para produzir frutos e de formatos que lhe foram designados. Assim como a natureza, a palavra do Altíssimo cumpre os propósitos dele. Sua palavra jamais volta vazia, sem as realizações que lhe foram atribuídas. Isso acontece porque ela expressa toda a natureza divina, do mesmo modo que as personalidade e o caráter de uma pessoa são revelados em suas palavras. O Todo-Poderoso é conhecido por meio das Escrituras. Nos preceitos divinos encontramos eficácia e poder, mesmo diante dos corações mais endurecidos e das situações mais improváveis. É impossível que eles falhem. Por isso, para aqueles que creem, a palavra é poderosa e eficaz para proteger, avivar, fortalecer, mas para aqueles que a rejeitam, ela se torna um instrumento de juízo e condenação. O movimento que as árvores fazem em meio ao vento lembra pessoas dançando, cantando, batendo palmas alegremente. Esta comparação que Isaías faz se deve ao fato de que um dia toda a criação divina se alegrará com a plena redenção da humanidade. Após o fim da opressão no mundo, viveremos a natureza se unindo, salvos em grande regozijo. Glória a Deus, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus.